Beleza, pessoal. Então, bom dia novamente. Bom dia para quem está chegando. Hoje nós vamos fechar. Não dá para fechar, mas dá para menos iniciar o último tópico dessa parte de óptica, que é a óptica da visão, tá? Que vai analisar um pouquinho o olho humano, né? E depois analisar aqui os defeitos da visão, as lentes corretivas, né? Que vão resolver aqui alguns problemas dessa visão. Aí é a última parte da óptica geométrica, tá? Dessa parte de óptica que a gente vem estudando aí desde do começo do ano. Tudo bem? Aí esse material aqui eu já coloquei lá na minha pasta, já tem lá para você estudar. Claro que tem no livro, né? Isso aqui é apenas um resumo. Você pode acompanhar por aqui e depois fazer uma leitura no livro de vocês. Tá? Então vamos começar aqui devagarzinho que fala um pouco sobre a óptica da visão. Primeira coisa é entender um pouquinho o globo. É claro, gente, que a gente não vai... tem coisa aqui que a gente não domina, né? Porque a parte da fisiologia, né? Fisiologia do olho, do corpo humano. A gente vai pegar alguns elementos só que a gente vai analisar aqui na física, tá bom? Então, eu não vou ter resposta para tudo aqui, né? Porque a gente vai apenas focar na parte física, ok? Então é o seguinte, ó. O nosso olho é muito semelhante a uma máquina fotográfica. A gente até comentou sobre isso, né? Que no nosso olho você tem um sistema de lentes, que a gente vai analisar daqui a pouco. E a imagem, ela forma lá no fundo do olho, né? Forma na retina, aqui, ó, bem no fundo do olho, né? Ela é uma imagem menor, ela é invertida e é real, igual numa máquina fotográfica, né? Por isso que ele fala que o nosso olho se assemelha muito a uma máquina fotográfica. A luz entra por um diafragma, né? Que é a pupilazinha aqui do olho, sofre refração em um sistema convergente e forma a imagem sobre um anteparo situado numa câmara escura. No caso aqui, né, a imagem forma na retina. Então, bora ver aqui alguns elementos importantes aqui para o nosso olho. Por exemplo, ó, a córnea, aqui, a córnea, o cristalino, ok. Isso aqui é um sistema de lente, gente. Ó, se você prestar atenção, olha o formato da córnea. A córnea, ela lembra muito uma lente plano-convexa. Não lembra? Pode ver, ó. Ela lembra muito uma lente plano-convexa. Olha o cristalino. Lembra muito que uma lente, o quê? Biconvexa. Não é? Então, você tem um sistema de lentes. E aqui tem um humor, né? O humor vítreo, né? Que é um líquidozinho que tem aqui também dentro do globo. Tudo isso aqui, ó, vai formar um sistema de lentes. Daqui a pouco eu vou colocar uma imagem para vocês de alguns raios chegando aqui no olho e convergindo, ó. Eles vão convergir lá para o fundo do olho. Então, isso aqui é um sistema de lentes convergentes, né? A córnea junto com o cristalino, beleza? Muito bem. Aí, vamos lá, é a córnea, né? Aqui você tem o cristalino, ó. Os músculos ciliares vão ser importantíssimos aqui também para o nosso estudo, ó. Os músculos ciliares. É através dos músculos ciliares, gente, que o nosso olho, o cristalino, consegue variar o foco, né? Variar o foco para você conseguir projetar essa imagem aqui no fundo do olho. Os músculos ciliares, eles relaxam e contraem, né? Fazem esse movimento aqui, ó, para poder variar, fazer um ajuste fino, que a gente chama aqui do cristalino. Então, o que acontece? Algumas pessoas, né? O professor aqui já está nessa fase, já passou dos 40, tá? Com o passar do tempo, esses músculos ciliares vão perdendo essa função. Eles não conseguem mais fazer essa função de contrair e relaxar. É o que você chama de vista cansada, o que eu tenho agora. Eu estou com dificuldade de enxergar de perto, porque os músculos ciliares estão perdendo essa função. Então, todos nós temos uma tendência, não é que você vá usar, mas nós temos uma tendência de usar óculos, né? Se seus músculos ciliares perderem essa função.
tá bom? Músculos ciliares, deixa eu ver o que mais. Aqui a pupila, né, que vai controlar a entrada de luz, tá? A entrada de luz ela controla aqui. Tanto é que em ambientes escuros, né, a pupila fica bastante dilatada, né, porque ela abre o máximo para você poder tentar enxergar, né? Para entrar o máximo possível de luz, ok? E em ambientes claros, né, a pupila ela está mais contraída, ela é menorzinha, exatamente para poder controlar essa entrada de luz. Então, a córnea, a pupila, o cristalino, o muciliário são os termos importantes que a gente vai usar aqui. A retina, né, é onde forma a imagem. Aí tem o eixo óptico, tá? O eixo óptico ele tem que estar alinhado. Algumas pessoas, quando tem desvio do eixo óptico, tem aquele defeito da visão chamado estrabismo, né? Que tem o olho assim trocado, às vezes o olho é para dentro, às vezes o olho é para fora, pode ser para cima, para baixo, então tem estrábico de todo jeito. É quando ocorre um desvio do eixo óptico, ok? Aí aqui tem um nervo óptico, que é aquele nervozinho que leva informação para o cérebro, né? Daquilo que você está vendo, até porque a imagem que forma lá está de cabeça para baixo, mas você não enxerga nada de cabeça para baixo, né? Então o nervo óptico ele faz essa correção, né? Leva lá para o cérebro a informação, aí corrige aí essa questão da imagem ser invertida, tá bom? Então aqui são os elementos principais do olho humano, ok? O sistema de lentes, tá? O sistema de lentes aqui, a córnea e o cristalino, os músculos ciliares, a pupila, beleza? Muito bem. Agora, então, bora ver aqui o caminho da luz. Aqui, como eu falei para vocês, né? Os raios que chegam paralelo aqui ao olho, né? Eles vão passar pelo sistema de lentes convergentes. Interessante, não sei se você está percebendo aí será que eu botei pagar? Botei. É interessante que ele fecha duas vezes, ó. Se você prestar atenção, os raios, eles fecharam um pouquinho aqui quando passaram pela córnea e fecharam novamente quando passaram pelo cristalino. Por quê? Porque é um sistema de lentes convergentes, tá? Então esses raios vão fechando. Então eles fecham uma vez aqui na córnea, fecha de novo no cristalino, né? Até chegar onde? Na retina. Beleza? Então, ó, a luz chega ao globo ocular e penetra inicialmente pela córnea, onde sofre uma primeira refração, perfeito, né? Sofre uma convergência, entra no olho pela pupila e, ao atravessar o cristalino, sofre a segunda refração, perfeito, a segunda convergência, através do humor vítreo e forma imagem sobre a retina, ok? Então, na retina, graças às suas células fotossensíveis, né, a luz é convertida em impulsos elétricos, impulsos nervosos, que são enviados ao cérebro por meio do nervo óptico, né? Esse nervozinho aqui que leva essa informação lá para o cérebro. Bacana? Então, isso aí é o caminho da luz no nosso olho. Muito bem. E aqui a retina, né? A retina, você sabe, são formados por cones e bastonetes, né? São os que vão dar a sensação do cinza, né? Das cores, dos tons mais cinza escuros, né? E os tons coloridos, tá? Cada elemento desse aqui. Então, cones e bastonetes são células fotossensíveis, responsáveis, portanto, pela conversão da luz em impulsos elétricos, que são enviados ao cérebro. Os bastonetes, esse rapazinho aqui, funcionam bem com baixa luminosidade, né? E são os responsáveis pela visão noturna e pela visão cinza. Nós até falamos isso aqui, que, por exemplo, quando a gente estava vendo a questão das cores, que alguns animais, eles conseguem enxergar melhor à noite. Por exemplo, o cão, né? Então, por isso que o cão ele é um bom caçador, né? Geralmente os caçadores levam o cão com ele para caçar durante a noite, porque a visão noturna dele é muito boa. Então, provavelmente os bastonetes, né? Dos cães são mais desenvolvidos que o nosso. Nós já temos bastante dificuldade de enxergar durante a noite, né? Então, provavelmente nossos cones são mais bem desenvolvidos que os cones, né? Dos cães, por exemplo. Então, cada animal tem sua particularidade, né? Então, os cones funcionam bem com alta luminosidade, principalmente para nós aqui, e são responsáveis pela visão das cores e dos detalhes do objeto. Se uma pessoa tiver falta de cores, ocorrer um mau funcionamento dele, sua visão poderá ser em preto e branco ou
dicromática, né? Aí você tem os daltônicos e tal, né? As pessoas têm esse defeito, né? Muito bem. Aí tem a fóssia central. Tem alguns elementos que eu coloquei aqui, gente, que não tem lá no nosso livro, tá? Tá um pouquinho mais aprofundado aqui. Aí você fica com 2 materiais, esse do livro, né? Para você estudar depois. Então, a fóssia, fóvea, desculpa, fóssia. A fóvea central, tá? Mais ou menos aqui, ó, junto ao eixo óptico, né? Mais ou menos onde forma a imagem, né? Lá no fundo do olho, ó. É uma pequena região central onde se forma quase totalidade da imagem. Pode ver que ele está bem alinhado, está bem no centro aqui, ó, do eixo óptico, né? Não está nem para cima nem para baixo. Seu diâmetro é de aproximadamente 0,25 milímetros. Para você ver como a imagem, né, que chega, que é formada lá no olho, é muito pequenininha, né? Ou seja, está dizendo que praticamente toda a imagem se forma aqui, nesse diâmetro aqui de 0,25 milímetros. Então, minúsculo, né? Então, ó, quando fixamos bem de frente um objeto, sua imagem é formada na fóvea, o que nos permite distinguir bem seus detalhes, contorno e cores. Na fóvea, predominam os cones, né? Enquanto o resto da retina predomina os... Isso explica porque na visão periférica, a dificuldade de distinguir as cores do objeto. Além de essa visão ser pobre em detalhes. É quando você tenta enxergar aqui lateralmente, né? Você tem dificuldade de perceber a cor. Né? Você olha aqui para frente, mas você percebe que tem algo aqui, algo desse lado aqui, mas você não vê em detalhes, nessa visão mais lateral. Ok? Muito bem. E as características formadas por uma imagem? Nós já sabemos, né? É igual da máquina fotográfica. É uma imagem que é real, porque ela é o quê? Ela é projetada. Ela é uma imagem invertida, porque aparece cabeça para baixo. E ela é o quê? Ela é reduzida. Tudo bem? Então, gente, todo aquele complexo, toda aquela estrutura complexa que nós vimos lá do olho, a gente pode reduzir, tá? A essa imagem aqui, é o que a gente chama de olho reduzido, tá? Você coloca aqui uma esfera, né? E faz aqui como é que diz? Uma ondulação aqui, só para dizer que aqui é a córnea, né? E o cristalino, você coloca aquela representação da lente convergente, que a gente já vem usando, tá bom? Que é aquela com as setinhas voltadas para fora, né? Com a setinha voltada para dentro aqui, a lente divergente, tá bom? Então, quando a gente for representar um olho agora, a gente representa de uma forma reduzida, não precisa colocar toda aquela estrutura, tá bom? Então, o olho reduzido, ó, é a representação esquemática do olho humano, no qual os meios transparentes, né, ó, a córnea, o humor aquoso, o cristalino, o corpo vítreo, são representados por uma única lente. Isso aqui, ó, a lente convergente. Porque a gente sabe que ela é um sistema de lentes, né? Córnea, o cristalino, tá? O humor aquoso e o corpo vítreo. Ali são várias lentes. Só que tem como representar tudo isso por uma lente convergente, tá bom? Aí, isso aqui é o padrão. Não quer dizer que toda pessoa tem essas medidas iguais, mas a maioria, né, delas tem isso aqui. Você tem uma córnea aí de mais ou menos 5 milímetros, tá? E o fundo do olho, né, do cristalino até o fundo do olho, você tem mais ou menos aí 15 milímetros. Ou seja, o total aqui vai dar o quê? 20 milímetros. Mas não quer dizer que isso aqui possa ser um pouco maior, um pouco menor, tá bom? Por exemplo, lá nos defeitos da visão, que a gente vai ver depois, o míope, ele tem um globo ocular alongado, o míope. Provavelmente os valores vão superar esses daqui. E o hipermétrope, ele tem um globo ocular curto. Provavelmente vai ser menor do que esses valores colocados aqui. Então, aqui é o olho normal, vamos dizer assim, né? O olho sem defeito, tá? Ele tem essas medidas aí, mais ou menos. Aí outra coisa interessante aqui é a acomodação visual.
O que é isso, né? É um mecanismo, né, que você tem para que o nosso olho tem para poder você enxergar aquilo que está perto e aquilo que está longe, né? O que você chama de acomodação visual. Então, é o mecanismo pelo qual o olho humano altera a vergência do cristalino. Lembrando que vergência é a relação 1 sobre o foco, né, do cristalino, possibilitando a pessoa de visão normal enxergar nitidamente desde uma distância de aproximadamente 20 centímetros, 25 centímetros, é o que a gente chama de ponto próximo, até o infinito, até um objeto que está o quê? Distante. Então, por exemplo, agora eu estou enxergando aqui essas letras, né, que estão aqui na tela do notebook, que está perto, e ao mesmo tempo eu posso enxergar um cartaz que esteja ali no fundo da sala. É claro, não dá para ver o que está escrito, né? Se por acaso a letra lá tiver esse tamanho. Mas eu sei que ali tem um cartaz, então eu consigo enxergar tanto objetos que estão próximos, como objetos que estão distantes. É o que vocês chamam de acomodação visual. Então, é o cristalino que faz esse ajuste. Porque o cristalino ele tem um foco variável. Ele muda o foco dele exatamente para isso. Para a gente chegar ao que está perto e o que está longe. É o cristalino que vai fazer esse ajuste. Beleza? Então, por exemplo, gente, ó, pegando aqui a equação de Gauss, né? 1 sobre E, que é igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P'. O cristalino, ele tem a sua distância focal. Só que essa distância focal, gente, ela é variável. Né? E não é uma distância focal fixa, como acontece nas lentes. O nosso cristalino é uma lente inteligente, tá? É uma lente inteligente. Ele consegue variar o foco. Até porque o fundo do olho, ó, o fundo do olho, essa medida ela é constante. Isso aqui não muda. Não muda. Então, o que justifica a gente enxergar um objeto que está perto, ou seja, um P pequeno, né? E um objeto que está longe, um P grande. O que justifica? Já que o P' não muda, porque o P' é o fundo do olho. Aqui você tem um objeto aqui na frente, ó. E a imagem está formando aqui. Então, o que justifica a gente mudar essa posição e a imagem sempre se formar no fundo do olho? É aqui, gente. É porque o foco ele é ajustável, né? Ó. Então, se a abscissa, né? Se o P do objeto aumentar, então a distância focal também deverá aumentar. É matemática, tá aqui. Já que esse termo aqui é constante, então se ocorrer uma alteração aqui no P, altera ali também o foco. Tá bom? Então, e ao contrário, né? Se o P diminuir, o foco também diminui. Exatamente para a imagem aparecer sempre aonde? Sempre na retina. Então, o nosso P', ele é constante. O P' não muda. O que muda é o P, que é a posição do objeto, consequentemente o foco. Né? Para poder esse objeto aparecer sempre na mesma posição, aqui no fundo do olho. Então, é por isso que a gente diz que o cristalino é uma lente inteligente. Nosso cristalino consegue variar o foco. Através de quem? Através dos músculos ciliares, viu? Né? Através dele consegue fazer esse processo de relaxar aí e contrair. Tá? Então, ele consegue fazer isso aí. Então, é um processo de acomodação visual. Agora, como ocorre a acomodação visual? Bora ver. Então, a córnea possui raio de curvatura constante, perfeito. Que é esse rapazinho bem aqui. Não muda. Muito bem. Então, não tem como ser alterado isso aqui. Logo, o dióptero esférico córnea mais humor aquoso, onde ocorre o maior desvio da luz, tem vergência constante da ordem de 50 dioptria, que é o V. Né? Muito bem. Então,
Já que não tem como a gente mudar o raio da córnea, porque é uma coisa constante, quem é que vai fazer o serviço sujo, sujo entre aspas, né? É o cristalino. Ele que vai dar o chamado ajuste fino. Já que não tem como mudar o raio da córnea, então o cristalino, ó, você consegue fazer isso. Quando os músculos ciliares estão relaxados, olha o que acontece com o raio de curvatura, é maior. Pode ver. Quando os músculos ciliares estão contraídos, olha o raio de curvatura, diminui. Pode ver que está fechando aqui, ó. Está fechando e aqui ele está mais aberto, ó. Tudo bem? Agora, como é que esse processo, né? Como é que isso aqui varia a vigência do cristalino? Ora, é só olhar para a forma dos fabricantes, gente. Olha para a forma dos fabricantes de lentes, né? Se você altera aqui o raio da lente, é claro que você vai alterar o quê? A vigência, ó, matemática, né? Tudo bem que o N da lente você não muda, que é o N separação do cristalino. O N do meio também não muda, né? O olho aqui está imerso no ar, beleza. Então, onde é que eu posso fazer a mudança para alterar a vigência do cristalino? Lá nos raios, não é isso? No raio cristalino. Então, se você diminui isso aqui, ó, matematicamente, aquilo ali vai aumentar. Então, você altera a vigência, tá? Ou então, se você aumentar o raio, você diminui o que? A vigência. Então, é o cristalino que vai ser responsável pelo ajuste fino, já que a córnea, apesar de ser uma lente também convergente, mas ela tem raio constante, né? Raio de curvatura constante. Então, quem vai mudar o raio de curvatura? É o cristalino, fazendo um processo aí de aumentar ou diminuir a vigência. Tudo bem, gente? Então, é assim que vai ocorrer a acomodação visual. Já que o cristalino é uma lente de foco variável, então, como é que ele muda esse foco? Consequentemente, a vigência, mudando o raio de curvatura. É por isso que, se os músculos ciliares perder essa função com o tempo, né, com o passar dos anos, principalmente acima dos 40, você já vai ter essa dificuldade de acomodar a imagem, né? Porque o cristalino, com o tempo, ele vai perdendo essa função de acomodar. E você vai ter que usar o quê? Os óculos, né? Para fazer essa acomodação. Ok? Como é que estamos aqui? Aí só lembrando que essa aula já está na minha pasta. Você pode pegar lá para fazer uma leiturazinha. E tem um livro também, né? O livro está ok também. Muito bem. Aí o que é ponto remoto e o que é ponto próximo? Vamos lá. Ponto remoto é o ponto mais afastado do olho, que pode ser visto com nitidez sem esforço de acomodação. Isso aqui é interessante. Sem esforço de acomodação. Por exemplo, gente, ó. Deixa eu pegar aqui uma lista. Você pode até fazer um teste. Engraçado, quando você olha para alguma coisa distante, você não realiza esforço. Pode ver que sua visão está relaxada. Agora, quando eu pego um material, ó, se eu aproximar demais, fica embaçado. Aqui eu não estou enxergando mesmo, né? Aqui meu ponto próximo já era, né? Meu ponto próximo, na verdade, ele está mais distante. Daqui a pouco eu vou colocar uma tabelinha para você ver. Então, ó, quando você tenta enxergar algo de muito próximo, você faz um esforço de acomodação. Pode ver que, às vezes, a gente até, né, faz assim com a sobrancelha, né, a testa, pisa aqui um pouco a testa, tentando enxergar. Aqui tu realiza um esforço, ó, um esforço de acomodação, né? Mas quando você coloca sua visão em algo distante, pode ver que você está bem relaxado. Você não realiza aqui um esforço de acomodação para ver algo que está distante. Então, ponto remoto é um ponto distante, né? Quando você olha para esse ponto distante, você não realiza esforço
de acomodação visual, beleza? Os músculos ciliares estão relaxados e o foco imago do cristalino está exatamente na retina. Como assim, ó, professor, está exatamente na retina? É porque, ó, quando você vê algo distante, como é que esses raios chegam? Eles chegam paralelos. Aí você lembra que quando os raios chegam paralelos, eles convergem e passam por onde? Ah, pelo foco, né? Então, o foco do cristalino nesse momento está lá na retina, né? Porque quando você vê algo distante, esses raios chegam paralelos. E todo raio que chega paralelo a uma lente convergente, converge e passa por onde? Pelo foco, tá bom? Então é por isso que ele fala, né? Que os músculos ciliares estão relaxados e o foco imago do cristalino está exatamente na retina. É porque como esse foco é variável, vai ter momento que esse foco pode estar aqui, pode estar lá na retina, porque ele é, né? O cristalino tem um foco variável. Mas nesse exato momento, o foco está lá na retina. Beleza? Porque os raios chegam paralelos. Muito bem. Aí, ó, se você tem, né, quando ele está relaxado, quando você está relaxado, é essa primeira imagem. O raio de curvatura é longo, ó, né, quando está relaxado. Ó. Aí você tem esse termo aqui é grande, aí você vai ter uma divergência, o quê? Pequena, né? Aí quando você tem uma divergência pequena, é porque você tem um foco grande. Confere? Inversamente proporcional. É por isso que o foco afastou. Ele foi lá para a retina o foco. Vai ter situações que o foco aparece um pouquinho antes. Mas nesse caso aqui, ó, ele foi um ponto, né, distante. Tudo bem? Então, ó, a correspondente distância do ponto remoto ao olho é denominado distância máxima de visão distinta, né? O ponto remoto, tá? Então, essa distância desse objeto que está distante até o olho, você chama de distância máxima de visão distinta. Então, o globo ocular emétrope, ou seja, para quem tem a visão normal, né? Tem ponto remoto no infinito, ok? Ponto remoto no infinito. Então, quem tem a visão normal, o ponto remoto está no infinito. Lembrando que o infinito aqui da óptica não necessariamente é um ponto inatingível, não. É um ponto muito distante. O Sol aqui para a óptica pode ser um ponto infinito, a Lua pode ser um ponto finito, né? Sei lá, a visão de 10 quarteirões. É aquele ponto distante, tá? Em que os raios chegam paralelo. Não necessariamente é um ponto inatingível. Já falei isso para vocês, tá bom? Beleza. Então, por exemplo, o míope, o ponto remoto dele não está mais no infinito, né? Aí, vocês aí que estão em casa, que tem miopia, pode ver que o míope tem dificuldade de enxergar de longe. Então, o ponto remoto do míope não está mais no infinito. Pode estar alguns palmos, né, à frente do nariz. Então, o ponto remoto do míope agora é uma distância finita, não é mais infinita, né? Para quem tem miopia, a gente vai ver isso aí mais na frente, tá bom? Muito bem, isso é o ponto remoto, né? E o ponto próximo, o que é o ponto próximo? É o ponto mais próximo do olho que pode ser visto com nitidez, com esforço máximo de acomodação. É o que eu falei para vocês. Para você tentar enxergar algo que está muito próximo, você realiza esforço. Aqui para mim está legal. Ó, o meu ponto próximo, há 5 anos atrás, era mais ou menos um palmo, né? Era mais ou menos um palmo. Eu enxergava, beleza. Hoje não está mais, ó. O que foi que aconteceu com o meu ponto próximo? Ele afastou, pronto, bem aqui. Bem aqui tá legal. O preolito tá legal. Mas, uns 3 anos atrás, vamos dizer aqui, né? Que eu estou com os meus 43, mas uns 3 anos atrás, era mais ou menos aqui. Aqui tava legal para mim. Hoje não tá mais, não tá mais. Tá se eu colocar os óculos, tudo bem. Porque corrigiu. Mas o meu ponto próximo hoje, ó. Opa, afastou.
Está mais ou menos aqui, quase 1 metro, né? Meu ponto próximo saiu de 25 centímetros, mais ou menos, para quase 1 metro. Né? Meu ponto próximo, na verdade, ele afastou. O míope não. O míope, o ponto próximo do míope, ele é mais próximo de quem tem a visão normal. Por exemplo, se quando eu tinha a visão normal, o meu ponto próximo era mais ou menos aqui, o míope, ele, ó, aqui. Pode ver, você que tem miopia, que está em casa aí, se você tirar o óculos, você faz isso aqui, ó. Por quê? Porque o ponto próximo do míope, ele é mais próximo do que o normal. Né? Aí, é claro, aí com os óculos você afasta um pouquinho. Tá bom? Então, o ponto próximo é essa distância, né? É o ponto mais próximo do olho, que pode ser visto com nitidez, com esforço máximo de acomodação visual. Aí, nesse caso aqui, é o contrário. Os mucilhares estão em sua máxima contração. Lembra, né? Do esforço. E o foco imagens cristalino apresenta, está antes da retina. Aqui, ó. Ok? Você lembra lá que no remoto, o foco, ele está lá aonde? Lá na retina. Aqui o foco, ele aproximou um pouco, ó. Ele está antes da retina. Tá bom? Então, nesse caso, os músculos ciliares estão contraídos, né? Quando eles estão contraídos, gente, aí aumenta o raio. Aumenta o raio, ou que aumenta, perdoe, diminui, né? Ó, que já está fechando, né? Diminui aqui e aumenta o quê? Aumenta a vergência, né? Aumenta a vergência. Se aumenta a vergência, diminui o foco. É inversamente. É por isso que o foco, ó, vem mais para cá. Tá? Beleza. Então, ó, a distância D do ponto próximo ao globo ocular é denominado distância mínima de visão distinta. O ponto remoto é o quê? Distância máxima de visão distinta, né? O ponto remoto. Seu valor é variável. Aqui, ó, para minha tristeza aqui. Com a idade das pessoas, veja a tabela, oh meu Deus, olha, para quem tem 10 aninhos de idade, ó, olha o ponto próximo, 7, para quem tem 20, 10, 30, 14, 40, 22, impressionante, gente, ó, até os meus 40 realmente era mais ou menos um palmo, quando eu completei 40 anos e um dia, não, tô brincando, mas passou disso aí, meu ponto próximo começou a afastar, tá? Que você chama de visão de vista cansada, né? Então, aqui já era, não serve mais não, aí tem que ser um pouquinho mais para frente. É claro que as lentes corrigiram isso aqui, então, com as lentes, aí voltou para o que era antes, mais ou menos 22 centímetros. Mas é claro, se for piorando, aí vou ter que aumentar aqui os graus. Tá bom? Muito bem. Então, cotidianamente, convencionou-se como normal a distância de 25 centímetros. Né? Um ponto próximo de uma visão normal é de mais ou menos isso aí. 25 centímetros. Tudo bem, gente? Então, deixa eu ver aqui. Ótimo. Então tá aí, ponto próximo é aquele ponto mais afastado em que você enxerga sem esforço de acomodação, né? O ponto próximo é esse ponto aí mais próximo do olho em que você realiza esforço de acomodação. Aí no ponto próximo os músculos estão contraídos, os músculos ciliares, né? E no ponto remoto os músculos ciliares estão relaxados, né? E aumenta o raio, aqui diminui o raio, beleza? Aí você uma zona chamada zona de acomodação visual, que é exatamente essa região entre o ponto próximo e o ponto remoto. É o que você chama de zona de acomodação visual. Então, ó, é a região do espaço compreendida entre o ponto remoto e o ponto próximo, né, para que um objeto possa ser visto com nitidez. Então, tá aqui a imagem, ó. Aqui é o ponto próximo, distância Dzinho, tá? Ponto remoto, distância Dzão. Aí lembrando que o Dzinho é o quê? Distância mínima de visão distinta.
E o Dzão é a distância máxima de visão distinta. Então, essa região entre o ponto remoto e o ponto próximo é o que você vai chamar de zona de acomodação visual. Ok? Beleza. Então, ó, aqui algumas... Opa! Só para adiantar aqui alguns defeitos da visão. Eu até falei para vocês, né? O que acontece com o míope? O ponto próximo do míope não está mais no infinito. O ponto próximo do míope vem para cá, ó. Ponto próximo não, ponto remoto, perdoe, né? O ponto remoto do míope não está mais no infinito. Ele está mais próximo do olho. E o ponto próximo do míope está bem próximo. É mais ou menos por aqui, ó. Tio. Oi. Eu como um míope posso confirmar por causa que eu... Pode estar meio errado o que eu medi, mas o meu ponto próximo deu mais ou menos 3,5 centímetros. É por aí, é bem próximo mesmo. Não sei se dizer se é esse valor, mas o ponto próximo do míope é quase triscando o olho, realmente. Tanto é que às vezes você tira os óculos e enterra a cara aqui no livro, né? Para enxergar, não é assim? Né? Para quem tem a miopia muito elevada. Mais ou menos isso, viu? É o André que tá falando? Sim. Viu? É mais ou menos isso, André. Então, foi o que aconteceu com o míope. Os dois pontos se aproximaram. Tanto o remoto aproximou, como o próximo aproximou. O míope é isso aqui, ó, o míope. O hipermétrope é diferente. É isso aqui, ó. Os dois pontos, eles afastam. O míope, os dois pontos se aproximam, né? A gente vai ver isso também mais na frente. Beleza. Então, ó, para o olho normal, o ponto remoto está no infinito. Beleza, para quem tem a visão normal, né? E o ponto próximo está mais ou menos quanto? 25 centímetros. Tudo bem? Então, minha visão de longe está perfeita. Meu ponto remoto, né, está no infinito. Consigo enxergar com perfeição pontos que estão distantes. Meu problema agora é de vista cansada. Como eu não nasci nem com miopia e nem com hipermetropia, então, na verdade, eu não tenho nenhum dos dois. O que eu tenho hoje é presbiopia, é vista cansada. Tá? Estou com dificuldade de enxergar de perto. Tudo bem? Agora, para quem tem miopia, tem correção, né? A partir dos 21 anos de idade, 22, você pode ter uma cirurgia bem simples, bem rápida. Você consegue zerar praticamente ou diminuir consideravelmente a sua miopia, né? Tem cirurgia bem simples hoje para isso. Então, tem que esperar a idade aí chegar para este momento. Aí você tem a amplitude de acomodação visual, que é exatamente... Não vai dar tempo não, falta aqui um... Deixa para o nosso próximo encontro. Então, vou ter que... Beleza, eu vou falar da acomodação, aí na outra aula eu falo da miopia, já entro nos da visão. Pode falar rapidinho aqui, não estou com a musiquinha? É rápido aqui, ó. A amplitude de acomodação visual, né? É a variação de divergência do globo ocular entre as duas situações extremas, né? Que é o ponto próximo e o ponto remoto. Então, é só fazer essa subtração aqui, 1 sobre pp, menos 1 sobre PR. Por exemplo, para quem tem o olho normal, o ponto próximo é quanto? Né? 25 centímetros? Só que para você calcular divergência, você tem que trabalhar com as medidas em metro, não é? Então, os 25 centímetros, coloca aqui 0,25. E o ponto remoto, para quem tem a visão normal, está onde? Está no infinito. Então, o que eu tenho aqui? 1 sobre infinito é 0, não é? E 1 sobre 0,25 é 4. Então, o nosso cristalino consegue variar em até 4 graus, mais ou menos, né? Consegue aí fazer a variação de divergência em até 4 graus. É o que você chama de amplitude de acomodação visual. É o ajuste fino, né? O cristalino que vai fazer isso aí. Ok, pessoal? Então, pronto. Aí, essa é a parte introdutória, né? Aí depois a gente vai entrar nos defeitos da visão aí na outra semana. Esse material já está lá na minha página, só lembrando vocês.
Como meu ponto próximo... Ah, beleza, acabei de medir aqui. Pode estar errado. Não sei. Pode ser, André. Vou ver aqui. Estou na mesma situação. Miopia de qualidade. Muito bem. Valeu, gente. Pois, um abraço para vocês. Até a próxima semana.